Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Está começando mais um Fala Varão dessa semana e um Fala Varão muito especial. Hoje nós temos uma convidada muito amiga, uma pessoa muito especial para todos nós aqui. E é uma honra receber ela aqui hoje no Fala Varão com a gente. A gente vai bater um papo muito legal. Vamos falar muito sobre música, sobre experiência musical, sobre sua carreira. Vamos falar também sobre família, né? Você vai conhecer um pouquinho daqui a pouco da nossa convidada. Antes da gente chamar ela aqui para sentar com a gente, para começar esse programa do Fala Varão, eu queria te pedir que você se inscrevesse no nosso canal, acione o sininho e que você possa curtir também e deixar o seu comentário, compartilhar para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito importante para o nosso canal. Você fazendo assim, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Sem mais delongas, eu queria que você recebesse com muito carinho, né, com muito amor, na sala da sua casa, arrasta o sofá, arrasta a cadeira. Queria que você recebesse com muito carinho Rose Oliver, nossa convidada de hoje. Queria te agradecer, né, por essa oportunidade, você está aceitando. Eu que agradeço. Essa experiência incrível de participar do Fala Varão. Pra gente é sempre muito importante ter convidados assim como você, né? Espero que seja edificante para você, que vai estar em casa aí, ouvindo um pouquinho da história da Rose. Sem mais delongas, eu queria que você abrisse pra gente, Rose, se apresentasse para quem não conhece a Rose Oliver, falasse o seu nome, sua idade, aonde você mora, quanto tempo você mora, onde você congrega, a princípio, pra gente abrir para quem está em casa assistindo que não conhece a Rose Oliver. Então, galera, vamos lá. Sou Rose Oliver, né? E eu moro aqui em Vargem Grande, congrego na Igreja Batista Atitude, só que em Rocha Miranda. E moro aqui em Vargem Grande já tem o quê? Acho que uns, se eu não me engano, que eu sou péssima com data, gente. Vai chutando. Acho que uns 14 anos, 15, por aí. Bastante tempo, né? Bastante tempo e amo esse lugar. E é isso, eu sou cantora há muito tempo, estou nesse ramo do canto, né, em si. E ministro em todas as igrejas assim que me chamam, né, para poder estar ministrando, para poder fazer o louvor. E é isso, tá sendo... Essa sou eu. Quantos anos você tem? Você não falou. Eu não falei a minha idade, né? Eu tenho... gente, a idade. Por que tem que falar a idade? Tem que falar a idade. Isso pra mulher é terrível, cara. Pra vocês homens é de boa. Mas tem que falar, infelizmente, a apresentação, ela inclui Misericórdia. A idade, infelizmente. Uns 30 e alguma coisinha. Tá bom, 30 e pouco. Vai ficar um mistério aí. Mas é isso. Namorando, casado, solteira. Assim, agora a gente não usa mais essa palavra esperando no Senhor, né? Porque, nossa, toda vez quando usava essa palavra, ou era minha mãe, ou os meus irmãos, ou os meus amigos, que esperando no Senhor, garota? Não, no momento eu tô na minha, né? E se Deus, né, quiser que eu case, né, vai acontecer, mas no momento eu tô solteira mesmo. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, vamos aquecer os motores aqui. Vambora. Rose, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Até pra mim também, que conheço pouco você, apesar de da gente conversar muito, eu conheço pouco da sua vida. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre sua criação, sobre sua mãe, seu pai, sua família, da onde a Rose veio, qual foi o tipo de criação que a Rose teve. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, gente, eu, na verdade, nasci em Padre Miguel. E de Padre Miguel fui parar em Bangu com a minha mãe. Meu pai, não tive uma criação, né, assim, com meu pai, né, foi mais com a minha mãe. E desde que eu conheço, assim, de fato conheci a minha mãe, ela já estava na igreja, né, já era evangélica. E então eu já nasci já no lar cristão. E dali, a partir desse ponto, assim, né, de ter nascido no lar cristão, então eu sempre ouvia, né, a minha mãe cantando, os louvores, né. E a minha mãe, ela tinha uma voz linda
né? Ela tinha uma unção muito tremenda sobre a vida dela. Eu sentia a presença do Senhor. Ela cantava simples, bem simples, mas era de uma entrega muito linda, assim, né, para Deus. Tímida, como puxei essa timidez da minha mãe. Hoje não sou tão tímida, né, mas antes era muito tímida, então essa timidez veio da minha mãe também. Ela sempre foi na dela, né. Nunca foi de cantar muito assim na igreja. Quando cantava, porque alguém insistia para ela cantar. E era para mim maravilhoso ver minha mãe fazendo um dueto até com uma amiga dela que chamava Socorro. Eu lembro muito bem, não esqueci. Socorro fazia dueto com ela. Então, assim, além de eu ter crescido no lar cristão, eu cresci num lar que já tinha esse envolvimento com a música, né? Minha mãe me falava que na época que ela ficou afastada do evangelho, ela chegou a cantar em alguns barezinhos, em alguns bares, né? E então, assim, a música já estava presente na minha vida por conta da minha mãe, né? E conforme o tempo, foi desenvolvendo aí o dom que Deus me deu. Eu lembro que eu sempre cantava desde pequenininha. Eu lembro que eu tinha uma mania, gente, quando eu morava em Bangu, e na época, agora tá cheio de casa, né? E na época era tinha muitas pedras, né, gigantes assim, inventava muito. Então eu gostava muito de subir nessas pedras e ficar ali, inventava letras de música para Deus assim, e ficava lá cantando, me soltando, me sentindo a cantora ali naquela pedra. Só que ali eu já não estava entendendo que já era um preparo de Deus para minha vida de hoje, né, como cantora. E conforme o tempo, eu lembro que teve uma vez que foi algo que me travou um pouquinho como cantora. Teve uma vez que eu estava cantando em casa e tal. Aí eu tinha, eu acho que 8 para 9 anos, se eu não me engano. Aí de repente eu escutei uma voz lá da rua dizendo assim: que voz horrível, cala a boca, ninguém te aguenta mais te ouvir cantar. Você estava cantando dentro de casa? Cantando de casa. Quando eu ouvi essa voz, Ramon, meu Deus do céu, me travou de uma tal forma que eu falei assim: nunca mais eu vou cantar na minha vida. Eu vou ficar, não, nunca mais vou cantar para ninguém me ouvir. Na verdade foi essa. Exatamente. E aí, só que o que eu fazia? Eu gostava de cantar, né? Só que não queria cantar em público ou cantar assim para alguém me ouvir. Aí olha a loucura que eu fazia. eu botava 3 cobertores em cima de mim, trancava o meu quarto, primeiro trancava o meu quarto, botava os 3 cobertores em cima de mim. E na época, era aquele radinho com CD, né? E eu pegava os meus playbacks e colocava ali as músicas que eu queria cantar e tal. Aí minha mãe até batia na porta e falava assim: tu acha que não tô te ouvindo? Garota, pelo amor de Deus, pra você ver o nível do que aquela palavra daquele cara que lançou pra mim dizendo que minha voz é horrível, assim, assim, assado, me travou, né? Então eu ali ficava louvando ao Senhor, cantava, só minha mãe me ouvia, né? E Deus, minha mãe e Deus, e ficava ali. Mas aí com o tempo as coisas foram mudando, né? Pra honra e glória de Deus. A minha primeira participação né? Como é que eu vou dizer? Meu primeiro momento de cantar assim em público foi numa igreja pequenininha. E eu lembro que tinha uma vizinha que, obviamente, ela me ouvia cantar, né? E ela gostava muito da minha voz. Ela falava: Peinha, o nome da minha mãe era Penha, gente. Peinha, bota essa menina pra cantar na igreja, a menina tem uma voz bonita. Aí minha mãe: já tentei, mulher, não dá. Ela não sei porquê, ela não gosta de cantar em público, ela se trava toda. Eu tinha muita vergonha, né? Muita vergonha, muita vergonha. Ela pois bem. Aí beleza, aí passou um tempinho, ela me convidou pra ir na igreja dela. Aí eu fui, ver como é que é e tal. Só que eu fui assim, de boaça, pensando: só vou ali cultuar a Deus e depois vou partir pra minha casa. Chegando lá, tô eu sentada, ela me fala pro pastor para poder me convidar para chamar, para cantar, na verdade. Aí eu levantei, toda trêmula, tava me tremendo dos pés à cabeça, assim, toda. Eu nem pegava o microfone direito, porque minha mão ficava assim desse jeito. Pra caramba, tremendo. Aí a mulher assim, ó.
Canta, canta. Aí eu na minha mãe, eu tinha matar. Na minha mãe assim, eu tinha matar, meu Deus, me salva. E as pessoas olhando assim pra minha cara. E isso não tinha nem muita gente, não. Tinha, acho que como era um culto durante a semana, né? Pouca gente, né? Pouca gente, acho que tinha umas 4, 5 pessoas E no você máximo já se ali. travou? E ali já me travei. Aí eu fiquei assim, sabe, sem o que fazer. Até que eu falei, vamos cantar. Tô aqui já, vamos cantar. Eu cantei, fechei os meus olhos, não olhava pra ninguém, simplesmente comecei a louvar ali a Deus, né? E dali, aí Deus começou a trabalhar na minha vida como cantora, né? Aí, mesmo assim, a timidez me atrapalhava muito, né? Por exemplo, se tinha alguma coisa, algum concurso na igreja de canto, jamais, eu participar nunca. Se estivesse precisando de alguém para solar uma música e tipo a maioria da galera não canta legal, aí tinha eu para cantar lá. Não me oferecia, lá eu ficava quieta na minha aqui assim. Aí teve até uma vez que eu estava no banheiro e aí eu pensando como é que tinha ninguém na igreja, né, porque eu tinha chegado mais cedo. Aí eu gostava de cantar no barulho que tem aquele eco, né? Aí a gente se sente cantando naquele eco lá. Aí eu cantando lá, acho que era uma música da Lagoinha. E aí eu cantando, de repente, eu ouvi uma voz assim, e eu nem escutei, eu tava tão dentro de mim assim, cantando assim, ali no banheiro. Tão focada, né? Tão focada, que eu nem prestei atenção que se entrou alguém. Aí nisso veio a menina assim, olha aí ela escondendo ouro. Olha, aí eu, meu Deus do céu, ali eu congelei toda. Aí quando eu abri a porta assim, aí eu, né? Eu falei, menina, você canta bem. Por que você não tá cantando no louvor? Por que você não tá participando? Né? Porque na época eu era da Assembleia, né? E aí na Assembleia tem essas divisões, né? De grupo, né? Os jovens, senhoras, os varões, né? E os jovens, os adolescentes. Então na época eu fazia parte dos adolescentes. Menino, aí ela falou, por que você não tá cantando lá com os adolescentes e tal? Poxa vida, Rose. Aí ela até tentou, mas ela não conseguiu. Não conseguiu de jeito nenhum me fazer cantar ali. E assim foi indo a minha vida. Posso cantar mais? Ou se deixar, eu vou. Pode, ficar à vontade, ainda tem tempo ainda. Se deixar, eu vou. Até meia-noite é dia. E aí, só que ali eu falei, não vou cantar não vou cantar não. Aí foi daí a minha trajetória pra morar em Bangu, né? Aí quando eu tava um pouquinho mais grandinha, fui pra Bangu. Você ficou quanto tempo lá em Padre Miguel? Padre Miguel, Padre né? Miguel, olha, foi um lance meio doido. Por quê? Eu fiquei em Padre Miguel quando já era bebezinho. Minha mãe fala que quando eu fiz 2 aninhos, ela foi pra Bangu. Só que lá, e quando ela chegou lá em Bangu, eu cheguei a ficar lá até os meus 8 anos, 9 anos. Daí a gente voltou de novo para Padre Miguel. Eu fiquei em Padre Miguel, se eu não me engano, mais 5 anos. E daí eu voltei para Bangu novamente. Caraca, igual cigano, né? Voltei para Bangu novamente. E de Bangu fiquei. Aí fiquei lá. Aí tinha uma Assembleia de Deus lá na comunidade onde eu morava, que era Vila Moretti. Que era não, né? Vila Moretti. E lá tinha essa igrejinha lá. E eu lembro que depois eu botei no meu coração que se alguém me chamasse para cantar, eu ia cantar. Mesmo com timidez. Porque eu gosto de cantar, então eu vou cantar. Então eu comecei a tirar um pouco dessa trava minha de cantar em público. Aí nisso, eu participando lá do Louvor das Mulheres, né, mesmo sendo adolescente ainda, mas eu participava dos Louvores das Mulheres. Eu lembro que a gente estava no ensaio e tinha ali umas 3 músicas. E nessas 3 músicas, ela estava escolhendo alguém para estar solando. Eu estava quieta na minha, não me oferecia, eu ficava só na minha. Eu ficava, eu quero cantar, sempre na minha. Enquanto os outros lá ficavam, eu sei cantar. E eu Não ficava sabia na minha. nada, né? Não Fala que sabia sabe nada. cantar, só Jesus. Ô, misericórdia, deixa eu falar, isso outro. Depois a gente vai falar disso, depois. Vamos falar. E aí, meu irmão, eu quieta na minha. Aí só que tinha uma moça que ela me conhecia. E ela já me ouvia cantar, assim, de vez em quando lá em casa. Aí ela foi e falou assim, bota a Rose pra cantar essa música da Cassiane, porque eu acho que vai caber na voz dela. Eu vejo ela louvando as músicas da Cassiane e ela canta bem, bota ela. Aí eu olhei pra cara da mulher assim, meu coração já começou a tremer, tudo meu começou a tremer. Aí eu falei, não, se ela falar que você vai cantar, você vai cantar. Aí eu, beleza. Aí ela foi, me deu lá a música. Aí a menina foi fazer o teste comigo. Tá, canta, Rose.
Aí eu cantei, não lembro, tá? Minha Lembra memória. não a música? Minha memória é só Deus na causa, gente. Pai do Quanto céu. mais vai envelhecendo, vai piorando. Aleluia. Jesus. E aí, o que acontece? Ela botou pra cantar a música da Cassiane. Ah, eu acho que é aquela. Eu podia estar lá, se eu morar. Acho que era, nem lembro da letra. Mas eu acho que era essa. essa. E aí, eu cantei. Aí as pessoas olharam pra minha cara assim, né? Aí olharam de novo. Você tá quietinha, né? Quietinha e tá aí, né? Escondendo o que Deus te deu. Eu falei, eu tô aqui na minha, que se precisar eu tô aqui. Aí foi quando eu falei assim, então, Rose, você vai solar essa música. E ela queria me colocar pra solar as outras duas. Só que como já tinha duas irmãs que, né? Aquelas irmãs, aleluia, Do mistério, né? o mistério, eu quero aparecer. Aí. Vamos ficar aqui na minha. Aí, tipo, eu falei assim, não, deixa elas cantarem, tal. Só que a menina queria muito que eu cantasse, porque das irmãs, eu que tava cantando legalzinho ali e tal. Melhorzinha. Melhorzinho. Aí daí que eu comecei realmente a cantar em público, né? Sem estar com muito medo, né? Tímida, porém não tava com aquele medo, né, de cantar em público. E ali eu fui cantando e tal, aí me chamou mais vezes para eu estar louvando, aí eu fui louvando. Mas aí, quando eu entrei que veio uma outra parte da minha vida como cantora, eu entrei, deixa eu só ver aqui, peraí, eu entrei num projeto que era um projeto social, né? E aí nesse projeto social tinha canto, tinha diversos cursos, né? Para as pessoas que moravam em comunidade, para poder fazer, né, e tal. E aí a minha irmã Raquel, né, soube desse curso aí, né, e tal, e sabia que lá tinha aula de canto. Ela falou assim, Rose, na verdade nem aula de canto, aula de música em si. Envolvia aula de canto, aula de percussão e outras coisas mais que envolvem a música em si. Rose, tá surgindo um projeto aí e você tem que participar, que sei lá o quê, você tem um talento que Deus te deu, as pessoas precisam saber. Eu falei, não, que eu vou fazer o quê? Você vai fazer sim. Aí foi quando me inscrevi e fui lá fazer. E quando eu entrei lá, eu não sabia de nada como cantora, da minha voz, sabia de nada. Eu sabia só abrir a minha boca e foi, né? E lá eu encontrei o professor Guto e baita do professor, aprendi muitas coisas com ele, sabe? Através dele, eu pude ter um interesse maior, assim, pela questão da voz em si, né? O cuidado da voz, a questão das técnicas vocais, né? Aí eu pude entender melhor e ficar mais curiosa. E aí eu lembro que quando eu cheguei até atrasada pro curso, né? E já tinha um bando de gente lá na sala. E ele estava testando as vozes. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, você, qual é o seu nome? Aí eu falei assim, meu nome, na época eu botava Rosiane. Ai, gente, botava Rosiane. E esse é meu nome, Rosiane. Rosiane. Aí que vem a Rose. Rose vem por causa dele. Aí ele perguntou meu nome, eu, Rosiane. Ele, Rosilane. Não acertava meu nome, como as outras pessoas. Aí isso deixava um pouco chateado, né? Aí eu, não, Roseane. Aí ele falou assim, tá, vem cá. Você chegou agora, canta aí pra mim. Aí eu falei assim, mas já assim, eu cheguei agora, canta aí pra mim, quero ver a tua voz. Do nada. Aí eu cantei. Aí eu até cantei, a mão de Deus vai escrever. Aí eu cantei lá ele. Da Jamile, né? Da Jamile. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim. Aí eu falei, meu Deus, será que ele viu que eu canto mal, que eu canto péssimo, que não sei o que está acontecendo. Antes disso, quando eu entrei no curso, ainda não tinha um professor de canto. Ele veio entrar depois. Eu lembro que tinha algumas pessoas que ficavam zoando a minha voz. A voz dela é esquisita, ela faz um vibratozinho estranho. Não, nem falava que é vibrato, ela faz assim na voz, coisa esquisita. E ela bota um negócio assim, ó, forte na voz. Aí ficava me zoando, não dava credibilidade para minha voz. Quando esse professor chegou, e aí ele foi dizendo as coisas que eu tinha na minha voz, nas técnicas que eu carregava naturalmente na minha voz, e aí eu ficava olhando, eu falei, eu tenho belt?
Ah, porque se vocês perceberem, ela tem um belt. O que é o belt? É uma voz de peito mais forte e tal. Ela tem uma voz de cabeça aberta. O que é a voz de cabeça aberta? Aí ele foi explicando lá pra galera. E eu tenho isso? Tu vê como ela respira no momento certo. Claro que ela está fazendo algo que é natural na fisiologia da voz dela. Mas olha só como ela faz, entende, gente? Como o canto envolve isso, envolve aquilo, que é importante. Aí eu, puxa, canto, eu nem sabia que eu tinha isso. Quero saber mais, quero aprender mais. Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época eu tinha... Era nova? Bem novinha, gente. Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos, bem novinha. E aí, meu irmão, só sei que fiquei naquela curiosidade de canto. E aí ele começou como é que eu vou dizer? Ele chegava pra mim e falava assim, Rose, olha só, você tem uma voz muito bonita, você tem uma voz assim que tem uma presença Encorpada, né? bem encorpada e tal, porém, você já canta assim, sabe? Já mostrando tudo que você tem. O canto tem que ter uma dinâmica. E eu, na época, não entendia o que é dinâmica de canto, né? Aí eu falei assim, dinâmica? Professor, como assim? Ele, não tem a Mariah Carey? Quem é a Mariah Carey? Aí eu ficava assim, porque como eu era no meio evangélico, então assim, tinha essa coisa de ouvir só músicas cristãs. Sim, sim. E na época, hoje em dia, que a música cristã, depois eu sei que daqui mais pra você vai entrar nesse assunto, tem agora todos os ritmos Sim. legais, assim, que, né, se a gente está fazendo para honra e glória do Senhor, amém. Então, cabe, e pertence a Deus todos os ritmos, certo? Então, só que na época, minha mente era mais só pro lance do gospel. Fechado, né? Bem fechado, e era gospel pentecostal. Não falando mal da galera, tá, gente? Era Cassiane, Cassiane, Rose Rose Nascimento, isso aí. Galera. Uma observação, eu escutava Whitney Houston, mas olha que loucura. Eu gostava de ouvi-la, eu curtia a voz dela, achava interessante o que ela fazia ali, mas eu não sabia de nada que ela estava fazendo. Então ficava aí o meu ouvido, que eu falo para os meus alunos, às vezes o seu ouvido capta aquilo que é mais fácil para você reproduzir. E as coisas mais, como é que eu vou dizer, mais minuciosas, mais assim delicadas, acaba passando despercebido no teu ouvido. Conforme você vai entrando na aula de canto, você vai tendo essa percepção mais apurada da questão do canto, seja o canto, seja instrumentos, né? E aí eu lembro que eu escutava o Whitney, quando ele começou a falar sobre um monte de coisas que a Whitney fazia, eu falei, uou, como assim? Aí ele foi, me explicou tudo isso que eu falei pra você sobre a questão do ouvido. Aí ele falou assim, ó, você já começa muito no pesado, porque você escuta as cantoras que já começa aqui, ó, na pegada. Elas não estão nem lá aí, em ó. cima, né? Elas estão aqui. E é o jeito delas. É o jeito delas. Só que, Rose, a sua voz pode caber em outras técnicas vocais que vai enriquecer o seu canto. Então, assim, cara, vambora lá, cara, vambora trabalhar técnicas vocais, eu vou estar te auxiliando aqui. E engraçado que ele me dava uma atenção, assim, muito especial, de verdade. E ele queria muito me ajudar, ele me ensinou a cantar 2 músicas em inglês, ele queria que eu fizesse audições de musicais por aí afora e tal. Só que eu ficava muito preso no lance da igreja. Eu falei, não, que eu sou da igreja, não, que eu sou da igreja. Ele, não, cara, você pode estar na igreja, mas você também pode trabalhar cantando, cara, pelos musicais por aí afora, cara. Aí eu falei, não, é complicado. Aí eu falava assim pra ele, é complicado. E aí, o que acontece? Aí ele me desafiou. Ele falou assim, Rose, vou fazer o seguinte contigo, pra você realmente começar a treinar mais a sua voz. Você vai pegar uma música MPB, e você vai cantar do começo ao fim sem vibrar, sem ficar vibrando. Aí eu falei assim, sério? Aí você vai ter que falar, nossa, Ramone, foi uma loucura para poder trabalhar. Porque já tinha aquela mania, também, né? A cura logo vem. Já tinha esse negócio aqui assim, para tirar isso. Aí só que a primeira etapa foi tirar o vibrato. Controlar o vibrato, não tirar, né? Controlar o vibrato. Porque ele explicou para mim, é uma técnica o vibrato. Só que se eu ficar usando o tempo todo, fica enjoativo. Então, ele falou assim, você tem que usar em momentos específicos, dentro do canto. Aí, beleza, eu fui lá, eu peguei a música de Ipanema,
a música, Garota de Ipanema. Olha que coisa. Peguei lá a música e tentei cantar. Nossa, foi terrível pra mim. Mas eu consegui, cheguei até ele, cantei ele. Meus parabéns. Agora que você aprendeu a controlar os seus vibratos, você agora tem que controlar a pressão da sua voz. Ramone agora para controlar a pressão da minha voz. Aí eu escutava, ele falou, escuta a Mariah Carey, ele pegava, escuta a Whitney Houston, prestando atenção minuciosamente no que ela está fazendo ali. Escuta as outras cantores que tem muita dinâmica na voz e tal. Aí eu comecei a trabalhar, eu peguei a Mariah Carey pra trabalhar a voz, né? Aí eu pegava aquelas músicas que ela começava bem suavezinha, mas pra mim era terrível. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Pra eu ser o que eu sou, o que eu sou hoje como cantora ou como ministra, eu tive que realmente me dedicar um pouco mais. Sim. Porque, assim, não basta você ter só talento. Até mesmo o meu irmão, ele fala muito isso comigo, em relação de pegar meu pé, porque, assim, eu agradeço a Deus pela vida dele, o Jefferson, né, que vai comigo pelas agendas por aí afora. E daqui a pouco ele vai estar aqui tocando, vocês vão conhecer ele. E aí, não basta, ele fala, né, também, não basta só ter talento, você precisa também estudar, Sim. se aprimorar para você realmente crescer, né, mais ainda naquilo que você já tem. E aí, o que acontece? Aí eu comecei realmente a mergulhar mais nessa questão do canto. Era dificultoso para mim ter que trabalhar a minha voz nessa ressonância um pouco mais leve, sabe? Botar um falsetezinho com um arzinho, para mim era terrível. Mas não foi impossível, não é impossível. Uma hora vai sair. Eu ficava falando isso comigo, uma hora vai sair. Até que depois, hoje em dia, eu consigo fazer dentro na minha voz, sabe? Do meu jeito de cantar. Não fiquei imitando Mariah Carey. Ela tem um jeitinho dela. Mas aí eu consegui, de tanto ficar ouvindo ela e ficar trabalhando a minha voz no controle da saída do meu ar para cantar suave, aí eu comecei a adquirir isso dentro da minha voz. Então toda vez quando eu vou cantar, Senhor meu Deus, lá, lá. Isso pra mim na época era muito difícil deixar suave. E aí eu comecei a trabalhar nisso, aí pronto, dominei isso na minha voz. E aí conforme o tempo, infelizmente o professor Guto teve que viajar, né, e tal, fiquei super triste. Só que aí eu não parei de pesquisar, não parei de mergulhar mesmo no canto, comecei a me envolver mais, escutar diversos... Ele até falava isso pra mim, Rose, eu sei que você é cristã e eu respeito muito isso em você, só que, cara, você precisa realmente escutar outros ritmos legais, assim, que vai enriquecer você como cantora, entende? Que eu tô te falando e tal. Tenta sair dessa caixinha que você tem. E Deus, ele não era evangélico, né? Deus é Deus, né? Deus não é dono de tudo? Vocês não ficam falando isso? Que Deus é dono de tudo? Então, eu acredito que Deus é dono da música. Ele, como... Sim. O cara ímpio falava isso, sabe? Então, Deus é dono da música. Tá então, certo, tava certo. Deus é dono da música, então você pode ouvir. Então, assim, só que eu tomava uns certos cuidados, né? Em ouvir algumas músicas, por exemplo, eu gostava de uma música vou falar aqui, não era pra falar da Beyoncé? Porque, assim, a Beyoncé, por mais que tenha aquela performance toda, né? Até mesmo, assim, exagerada, né? A mente pra mostrar o corpo e tal. Mas, convenhamos, a mulher canta muito. Ela tem uma técnica vocal absurda. Então, o que me chamava a atenção da Beyoncé era o fato dela cantar. Sim. Principalmente músicas mais lentas, né? E ali, né, e como eu falei pra você, eu ficava nessa pesquisa de cantores e querendo cada vez mais crescer e melhorar como cantora. E aí eu lembro que eu escutava uma música dela, eu gostava muito da batida, gostava muito da questão da melodia da música e tal, só que não sabia o que estava dizendo naquela música. Aí que vem o perigo. Quando você não sabe, né? Aí... Exatamente, vem o perigo. Então, aí, vocês que querem ouvir músicas seculares, assim, não que não dê para ouvir, tudo bem vocês ouvirem, mas tem que tomar cuidado com a letra da música. Seja em inglês, seja em português, às vezes tem aquela música que é, digamos, que é poética, mas que está falando coisas que está sendo ao contrário daquilo que Deus é, entendeu? Está exaltando, sabe?
o capirota lá, e você tá achando a letra bonita, a Cara letra aqui pintada. poética, É. parece que você não tá percebendo ali. Acho Então, que não tem nada a ver, né? é importante você ter essa percepção na questão aí da música secular em si. Sim. E aí quando eu vi o que estava dizendo, ouvi não, né? Quando eu vi o que estava dizendo a música, aí eu falei assim, não, aí não dá. Aí eu cortei, porque assim, aí vem aquela mistureba, né? Ou você é serva de Deus, Começa ou a você é bater com serva aquilo do... que você acredita, exatamente, exatamente. Então ia muito contra aquilo que Sim. você acabou de falar, que eu acredito. Aí eu parei de ouvir. Embora eu gostasse muito Sim. e tal, parei de ouvir. E foquei mais nas que falavam coisas positivas. E aí fiquei focando mais nessas, assim, né? Só que assim, como eu falei, eu realmente tenho todos esses cuidados, né? Pra Sim. poder não realmente ficar pegando músicas que de fato vai ao contrário daquilo que Deus quer para nossas vidas. Mas, cara, é bom demais ouvir vários estilos de música, sabe? E como eu falei pra você, graças a Deus, hoje em dia, no meio gospel, tá vindo muitos estilos de músicas diferentes, assim, legais, assim, com batida diferente, a gente até ficava falando do worship, né? Sim. Mas hoje em dia tá tendo um pouco mais de tá quebrando um pouquinho mais esse lance Sim. do worship, né? E tal. Não que o worship seja uma coisa ruim, mas é bom colocar uma música que tenha bastante notas enriquecedoras, sabe? Virada de bateria Exatamente. assim, irada, sabe? O vocal que faz um negócio tipo louco, assim, dentro. Porque assim, é louco de você não ver isso com muita, como é que eu vou dizer? Com muita normalidade, assim, nas igrejas do Brasil. Sim. Nos Estados Unidos Nos já é Estados normal. Unidos, isso é normal. É normal. A música é forte lá. Então, assim, não existe tocar mais ou menos. Não existe cantar mais ou menos. Ou você canta, ou você toca. E vão embora fazer o som. É essa parada, entendeu? Então, assim, nas igrejas aqui do Brasil falta muito essa visão, né? Que a música, ela pertence a Deus. E eu vejo que muitas igrejas ainda são fechadas em relação a ritmos, né? E tal. Mas aí, tipo, isso me ajudou muito como cantora. Chegar na parte da administração foi algo, assim, também muito difícil para mim. Porque até então, eu comecei a enfrentar o público cantando, mas não falando. Falar para mim em público é algo terrível, terrível. E aí, até eu chegar nesse ponto, tem muitas águas ainda que rolou, né? Aí eu participei de uma companhia, nessa companhia eu era uma das cantoras principais, né? Viajei por aí afora, pelo Brasil, fora do Brasil, né? E fui ganhando experiências como cantora profissionalmente. Só que aquilo, né? Uma hora o Espírito Santo chama. E graças a Deus que no período que eu fiquei afastada, porque assim, foi muito sem querer, tá, gente? Não foi aquela coisa assim, me revoltei com o pastor, minha mãe falou um monte de asneira, e aí eu me revoltei com Deus. Você ficou afastada? Fiquei afastada, fiquei. E eu me arrependo muito de ter. Foi uma perca de tempo, sabe? Ficar longe de Deus. De verdade, assim, foi horrível. Mas Deus tem o seu tempo, né? E aí eu lembro que teve uma discussão entre minha diretora lá dessa companhia onde eu trabalhava. E aí eu lembro que eu entrei no banheiro e falei com o Espírito Santo. Eu falei assim, olha, sinceramente, eu não tenho forças para voltar para a igreja. Eu não tenho, mas eu quero voltar. O senhor pode me ajudar? Eu quero voltar. Mas você saiu por quê? Eu saí, mas foi sem querer, não foi pela questão de, como eu falei, não teve uma razão, assim, ou um motivo forte para sair. Eu saí, assim, eu estava numa companhia, pensa bem, envolvendo que tinha muitas pessoas que não eram da igreja, certo? E as pessoas ali era muito dado para as coisas do mundo. Sim. Então veio a preguiça, domingo que vem eu vou. Chegava domingo que vem nada. Quebra espiritual. Quebra não, desânimo espiritual, sabe? Domingo que vem eu vou. Domingo que vem. E nunca, quando eu fui ver,
eu já não estava mais. Já não se sentia Exatamente. mais parte, né? Só que eu não era aquela pessoa de fazer bagunça. Como eu disse aqui no início, eu sempre fui na minha, sempre fui quieta e tal. Então nunca fui de beber, nunca fui de fumar, de fazer sexo loucamente, igual que era normal lá no meio do pessoal, entendeu? Tanto que eles bebiam e falavam, fiz sexo fulano de tal, fiz sexo fulano. E eu ficava tipo assim, ai que nojo, coisa horrível. Meu Deus, eu por mais estava longe, afastada do Senhor. E envolve também muita oração da minha mãe, né? Sim. Porque assim, todas as vezes quando eu levantava para poder me arrumar, para poder sair para trabalhar, a minha mãe, ou então levantava para ir pro banheiro, a minha mãe estava nas madrugadas com os joelhos dobrados e orando, clamando pela minha vida, clamando pela vida dos meus sobrinhos, da minha irmã. Então, assim, se hoje eu estou aqui na casa do Pai, fazendo a obra de Deus, é porque teve muito joelho da minha mãe dobrado durante as madrugadas, puxãozinho de orelha, vale a palavra, volta pro Senhor, e muitas coisas da minha mãe. E graças a Deus, mãe, graças a Deus, a minha mãe não está mais hoje aqui, né? Deus a recolheu, ela está descansando no Senhor. Mas antes de Deus a recolher, ela pôde me ver dentro da igreja, voltando para os caminhos de Deus. Glória a Deus. Né? E voltando lá no banheiro, que eu pedi ao Espírito Santo, aí eu lembro que essa diretora entrou no banheiro e ela falou assim, você pensa que você vai gravar algum CD? Você não vai gravar nenhum CD não, você não vai gravar nada. Foi essa a palavra de maldição que ela lançou para minha vida. E naquele momento eu repreendi, eu falei, tá repreendido, se Deus quiser que eu grave, eu vou gravar e ponto, e acabou. E aí ela foi embora, virou, ficou com raiva e foi embora. Aí passou assim um tempinho, falei aqui do meu irmão Jefferson, né, que vai comigo pelas igrejas, ministrando, né, e tal, e falei o quanto ele é uma bênção. E nesse período ele foi uma bênção pra mim, porque o Jefferson é muito falador, tá, gente? Fala, garoto. Fala lá que só. Daqui a pouco ele vai estar. Daqui a pouco ele vai falar. Vou deixar ele falar um pouco depois. E aí eu lembro que eu estava no teatro, a gente estava para estrear, ou já tinha estreado, não lembro. Só sei que eu estava no teatro e eu estava sentadinha já com o meu figurino. E aí, de repente, chega o Jefferson. Falando 2. Como é que fala mesmo? 2.x, sei lá, 2. Como é que fala? Eu esqueci. Do WhatsApp, né? Na velocidade. Fala aquela velocidade, só que o dele é 4. Uma velocidade. Muito rápida. Oi, tudo bom com você? Aí eu, oi, tudo bom. Eu não lembro mais como ele chegou até mim, mas eu sei que ele chegou até mim. E ali ele começou a falar comigo e tal. Não, porque assim, sabe, você canta muito bem, que você alguém. Aí eu, meu Deus, eu tô falando pra caramba, meu Deus. Meu Deus do céu, que eu tô entendendo nada que ele tá falando. Aí tal. E dali começou a surgir, eu não sabia, mas dali Deus já tava preparando, né, uma amizade, né, pra minha vida, sabe? E aí, eu lembro que depois que ele se apresentou, eu me apresentei a ele, a gente conversou um pouquinho. Eu lembro que lá, nesse dia, ele falou assim, você é da igreja, né? Aí eu falei assim, aí eu fiz assim, ele... Já fui, já. Já vi que... Aí, só que ele não me evangelizou, não. Ele ficou na dele e tal. Aí passou um tempinho, aí eu vi que ele fazia também um curso nessa companhia onde eu participava. Porque nessa companhia era diversos cursos, né? E ele estava fazendo um curso de áudio, de som, áudio de som. Acho que é isso, áudio de som. Som de... Como é que é mesmo, Jéssica? Áudio de som. Operação de áudio. Aleluia, corta isso aqui. Corta depois, tá, Neto? Essa parte aí. Operação de áudio. E ele estava lá com uma galera, né, desse curso. E eu lembro que ele nem queria puxar assunto comigo, porque ele, como fala pra caramba, eu acho que ele ficou meio que tipo assim, nem vou puxar assunto com essa garota. Sem graça. Vai que de repente essa garota me achou muito, né, falador e tal. Mas aí eu puxei assunto com ele, falei, ei, você é aquele garoto que tava falando aquele dia. Aí ele falou assim, sim, sou eu e tal. Eu falei, e aí, cara? Aí comecei a puxar assunto, aí dali começou a surgir amizade. Aí a gente começou a conversar. Aí, nessa conversa minha com o Jefferson, ele começou a falar muito da igreja dele, na época onde ele congregava.
E ele falava muito alegre, né? É porque os jovens fazem isso, é porque a minha mãe prega assim, é porque isso, acontece aquilo, e o céu desce, e vem a fumaça de Deus naquele ambiente. Ah, tu já E começou a se aquilo interessar, né? começou a me incendiar, a incendiar meu coração, sabe? Só que o Espírito Santo estava usando a vida dele para poder realmente tocar profundamente no meu coração para eu voltar, né? E aí eu sei que nem esperei o Jefferson me convidar. Aí eu falei assim, me leva pra tua igreja? Quero ver como é que é, me leva pra tua igreja. Aí eu fui naquele dia, quando teve lá o apelo, né? Eu levantei as minhas mãos. Por isso que é importante mesmo ter sempre apelo nas igrejas, porque vai ter aquele momento mesmo que a pessoa realmente vai olhar em si e falar, eu preciso de Jesus, eu não posso ficar longe dele. E naquele momento ali ela vai levantar suas mãos e vai voltar de volta para os caminhos do Senhor. E ali eu levantei as minhas mãos, eu falei, eu quero voltar, chorei horrores. E eu falei para Deus, da tua presença não saio nunca mais. Nunca mais, nunca mais. E aí eu tô até hoje na presença do Senhor, graças a Deus. E dali, né, nesse dia, assim, eu sinto, até mesmo assim, quando eu tô em casa refletindo, né? A gente faz isso, né? Às vezes a gente para analisar, né, como é que tá a nossa vida. Isso é importante. Tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Então eu sento e começo a analisar, né, sobre a minha vida, as coisas que eu preciso melhorar, onde eu parei, eu preciso prosseguir, né? E aí eu fico analisando, caraca, olha só, eu era assim, e de repente comecei a evoluir um pouquinho aqui, e ali, mas não sozinha. O interessante é isso, não sozinha, com o Espírito Santo, sabe? Com Deus usando Jefferson, Deus usando a Sula, Deus usando outras pessoas aí para poder estar comigo, sabe? Por exemplo, às vezes, quando o Jefferson me repreende na frente de alguém, não é por. Às vezes a pessoa assim, nossa, já está bruto com ela. Mas não é questão de. O jeito dele mesmo de falar de bruto, assim, normal. Mas é muito pela questão, tipo assim, é o cuidado, é o carinho. Sim. Entendeu? É aquela coisa assim, porque às vezes tem amizade que ela não vai falar a verdade pra você. Verdade. Tem amizade que vai falar só aquela coisa básica, ou então vai só te elogiar. Ou aquilo que você quer ouvir, né? Exatamente. Ah, porque você é boa nisso. Ah, porque você. Ele não, ele fala assim, Rose, você precisa melhorar nisso. Ó, você tá deixando a desejar nessa parte aqui. Rose, você precisa fazer isso aqui. Cara, o que está acontecendo contigo? Então, ele é aquela pessoa, aquele amigo que realmente aperta ali, ó. Sim. Vambora? Ó, acorda pra vida. Legal. Às vezes eu fico chateada, gente. Fico, né? A gente fica. A gente briga às vezes por causa disso. Mas depois eu caio em si e falo, se não fosse ele pra me dar os conselhos do que eu preciso melhorar, talvez eu estaria paralisada na minha vida em muitos aspectos, entendeu? E na questão da minha carreira. Então, assim, Deus usa as pessoas da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu agradeço muito a Deus. Ó, a parte da administração, que eu falei pra você, né? Sobre cantar em público, pra mim, ó, ok. Falar em público, que foi o desafio. Eu acho que um desafio pior da minha vida foi falar em público. Porque, como eu falei pra vocês, não é que eu sou uma pessoa tímida. Porém, agora, eu não deixo a timidez me dominar. É a diferença. Porque, assim, o ser humano tem a sua característica. Tem um que é falador, tem um que é todo solto, né? Tem um que é mais contido, tem um que é contido demais. Então, cada um tem a sua característica, tem o seu jeito de ser. E amém. Só que você tem que lidar. E para quem é tímido, porque, assim, eu acho que pessoa que fala demais, é muito assim, falante demais. Pessoa que é muito solta. Tu vê aquela pessoa que solta uma piada facilmente e tal, é tranquilinha no falar. Pra ela se controlar, eu acho que é mais fácil. Sim. Agora, pra quem é tímido, não. Não é verdade. É diferente. Pra quem é tímido, é muito É o contrário, né? É o contrário. É muito difícil. Por isso que eu falo, pra você que é tímido, que tá me ouvindo aí, tem solução, tá? Porque vocês estão vendo uma tímida aqui que lutou contra a timidez. E você pensa que não luto, até hoje eu luto contra a minha timidez. Entendeu? Contra a minha natureza. Porque minha natureza é ser tímida. E aí, só que como eu lutei contra essa timidez? Teve ali o espiritual e teve também o puxãozinho de orelha do meu irmão, da minha mãe.
E teve também analisar as pessoas. Sim. Como é que a pessoa está ministrando? Como é que ela fala? A pastores pregando. Eu ficava assim, olhando assim, a forma deles falarem com o público. Isso é legal, sabe? E aí, eu falei assim, meu Deus, preciso trabalhar isso. Mas como é que isso foi... eu comecei a focar mais nessa questão da administração. Foi por causa do Jefferson. Sempre o Jefferson. Na época, a gente era de numa outra igreja, lá da Cidade de Deus. Não, antes a gente estava na Taquara, depois a gente passou para a Cidade de Deus. Quando a gente foi na Cidade de Deus, se eu não me engano, tá, gente? Que às vezes eu me embolo com o tempo, com a questão do tempo. E quando foi na Cidade de Deus, eu lembro que lá eu cantava, ele ministrava e tocava. E o Jadson na bateria, que é meu outro irmão mais novo. E o Jadson na bateria. Só que para o Jefferson tocar, ministrar e tal, para ele estava ficando complicado, porque assim, tinha que prestar atenção em mim, na questão quando eu finalizava o louvor, né? Para depois ele ministrar para a igreja, para depois ele, sabe? E ficava uma coisa para ele, ele não se sentia confortável com isso, por mais que para ele, de boa, falar em público. E ele trazia ministrações maravilhosas, assim, da vinda de Deus para a igreja. Só que aí para ele ficava, realmente, né? Fica aquela coisa, aquela complicação. Aí o que aconteceu, ele falou assim, do nada, Rose, domingo que vem você vai ministrar. Eu, oi? Não vou não. Falei, você vai? Eu vou, não vou não. Jefferson, você sabe muito bem que eu não sei falar em público. Eu gaguejo. Pra cantar é difícil, imagina falar, garoto. Aí ele falou assim, não, você vai porque não dá pra mim, é complicado, você precisa aprender, não quero nem saber, vai ler mais da palavra, vai perguntar à minha mãe que você tem que ministrar, que você tem que falar pra igreja, mas se vira, busca o Espírito Santo, se vira. Foi assim que ele falou pra mim. Aí eu, menino, eu fiquei, de Deus, gente, eu fiquei indo no banheiro de segunda até domingo. De nervosismo. De nervosismo. Pensando no que eu ia falar para a igreja. Aí quando eu chegava lá, não chegou no dia, eu ficava, que Deus é bom. Aleluia. Bora adorar a igreja. Joga pra igreja, né? Joga pra igreja. Aleluia. Aí o Jefferson, olha só, ele tocava, ele não entrava ainda na outra música, porque ele ficava realmente pegando o meu pé para eu falar mais com a igreja, sabe? E aí eu ficava, aleluia, quem tá tocando, Jesus? Próxima música, já foi, gente. E ele assim, ó, querendo que eu ministrasse mais. Eu, glória a Deus. E a igreja assim, ó. Olhando pra tua cara, o que essa garota tá falando? A minha mãe assim, ó. Minha mãe, assim, dependendo de uma coisa, minha mãe sempre vai dar glória a Deus, né? Então, aleluia! Glória! E olhando pra minha cara assim, glória a Deus! Deus seja louvado! Aí eu olhava pro Jadson assim, tipo que me via paralisando ali. Mas assim, depois com o tempo foi me soltando um pouquinho mais. Mas assim, precisava buscar um pouco mais da palavra, um pouco mais do Espírito Santo, né, pra, como que eu vou dizer? Porque assim, tem a técnica vocal, mas tem que ter a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Sim. E os dois tem que estar bem linkadinhos. E isso que é o louco da parada. Porque assim, você, além de prestar atenção no que você tem que cantar, não errar a letra, porque aleluia. A letra. Enfim. Não entrou nesse detalhe de errar a letra. Não errar a letra. Você tem que prestar atenção para não desafinar. Jogar a voz nas regiões certas para não quebrar a nota, não ter desgaste vocal. Prestar atenção nos instrumentistas, né? Tem tudo isso, não por cima tem que conduzir a igreja de adoração. Sim. Então, assim, era uma loucura, assim, pra mim. Muita informação. Mas aí o Espírito Santo foi me ajudando. Glória a Deus. Eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, que eu pensei assim comigo, tô melhorando. Que eu senti que eu tava melhorando um pouquinho na minha comunicação com a igreja. Tá ficando mais solta, Tava né? mais solta. Eu falei, toda felizona, né, pra minha mãe. Eu falei, como é que eu tô na administração? Ela, tá indo. Tá indo. Aí eu falei assim, mas tá indo como, assim? Então, Você não tem um melhorar pão muito, hein? com ovo? Aí eu falei assim, sim, é muito bom, né? Então, você não jogou nem um pão com ovo. Caraca. Cara, quando ela falou isso pra mim, mano, aí eu falei, ok. Espírito Santo, vambora lá. Vambora lá.
E aí eu ficava perguntando pro Jefferson, o que eu faço? Perguntava pra ela, então, eu vou cantar essa música tal. O que que então, pra sair do pão com ovo, o que que eu preciso fazer nas ministrações aqui? Ela, Rô, você precisa buscar essa palavra aqui, sabe? Esse texto bíblico aqui, entendeu? Você vai lá e fala, porque a Bíblia diz. Aí eu comecei, escuta os pastores, escuta, aí o Jefferson falou assim, pega o Davi Sárcia. Ele tem essa veia, né? De ministro muito forte. Na época era trazendo a arca. Ela trazendo a arca, né? E aí eu falei assim, escuta ele, escuta Nívia Soares. Ela também tem essa coisa muito de ministração. E aí eu fui, Ana Paula Valadão, por mais que ela tenha aquela coisa do agudinho dela, pô, mas ela é uma ministra, né, de Deus, assim, abençoada por Senhor. Então eu ficava também ouvindo a Ana Paula Valadão, do jeito, porque cada um tinha o teu jeito. E eu falei assim, aí eu ficava analisando o jeito de cada um ministrando e perguntava para o Espírito Santo, e o meu? Como é que é o meu? Eu quero o meu jeito de ministrar. Eu estou vendo aqui como é que eles fazem, a forma que eles fazem, o jeito que eles conduzem a igreja, mas o meu. O que eu faço? E aí o Espírito Santo começou a me conduzir. E era, cara, isso é muito, muito, muito bom, mano. Muito, muito, muito bom mesmo. É muito bom ser dependente do Espírito Santo. Nossa, é muito bom. Sabe por quê? Porque, de fato, quando você pega a palavra de Deus e aí você pega as músicas que você preparou, não existe essa coisa tipo assim, eu vou ver o que eu vou cantar no domingo, deixa o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele é certinho, ele é certo. Deus é certo, Deus não tem desordem com ele. Se você for ler a palavra do Senhor, tu pode ver, quando pediu para Noé fazer a arca, é tudo medido. Tudo, detalhes, né? Detalhes. Ali não tinha aquela coisinha, não. Eu acho que é isso, Noé. Vou prover para você de alguma forma aí, entendeu? Eu acho que não. Ele deu tudo direitinho para ele. Então, se você ler a palavra do Senhor, Deus, ele é todo metódico, acho que é essa palavra, todo certinho. Ele é perfeito, Deus é perfeito. E aí, o que acontece? Agora eu me perdi Tava falando que Deus é perfeito sobre as músicas, a escolha das músicas. Exatamente. Então, assim, não tem essa coisa de você ficar falando assim, eu vou ver durante a semana se o Espírito Santo vai falar comigo como... Pode acontecer isso? Pode acontecer. Só que você tem que ter a sabedoria de realmente separar o repertório para o próximo domingo. Sim. Porque, assim, você está fazendo isso para Deus, você não está fazendo isso para o pastor, ou seja, para qualquer outra pessoa da igreja. Você está fazendo para Deus. E se é para Deus, tem que ter essa sabedoria de realmente fazer tudo certinho. Então, assim, aí o Jefferson, ele pega muito no meu pé em relação a isso, né? Rose, cadê o repertório? Preciso do repertório, porque meu irmão realmente ele é chato com o repertório. Ele precisa entregar o repertório segunda-feira para a galera já saber o que vai ser tocado no próximo domingo. E aí, quando tem um repertório ali, aí o que acontece? Você já pega a palavra do Senhor e começa, me diz aí, Espírito, o que eu preciso, né? Onde o Senhor pode me conduzir aqui nesse louvor, nos louvores, para estar levando para a tua igreja aquilo que tu queres falar para a tua igreja. E aí eu começo a falar, começo a conversar com o Espírito Santo, começo a ler algum texto bíblico lá, que condiz com as músicas, né? Porque, gente, tem que ter uma... não é nem questão dinâmica, tem que ter uma linha de raciocínio na ministração. Não adianta você botar uma música que fala X e a outra fala, sei lá, W, entendeu? Então não tem, se é A, B, C, D, tem que estar tudo linkadinho, tudo bonitinho. Então, assim, aí você começa a buscar ali, voltando. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele começa trazendo na sua memória o que você tem que falar para a igreja. Só que o mais interessante além de você falar para a igreja o que ele quer que ele fale, ele acrescenta mais. Sim. E você sente que é da parte dele mesmo. E aí você sente, de fato, o Espírito Santo te conduzindo. Por quê? Você vê que não é só a questão de pular, ficar pulando igual um doido, ou gritar, ou sei que lá o quê, ou então pedir a igreja desesperadamente para adorar. Não, você puxa o louvor,
dali você conduz a igreja, dali você fala o que o Espírito Santo está te conduzindo para você falar para a igreja, e automaticamente a igreja fica atento a presença do Espírito Santo. E aí você vê que a igreja está maleável para adoração. Sim. E dali que eu falo assim, Deus está aqui nesse lugar. Deus está agindo aqui nesse lugar. Deus está nos louvores, sabe? Deus está tá na palavra. E você sente. E o transbordar do Espírito Santo é tremendo. Então, assim, para você que está iniciando a questão da ministração, você que já ministra, nunca perca essa conexão com o Espírito Santo. Porque muitas das vezes o que está acontecendo na igreja é o seguinte, os elogios acabam estragando. Aí quando vem os elogios, a pessoa começa a se sentir. A pessoa se sentindo acha que é melhor que todo mundo. E a pessoa que acha que é melhor que todo mundo acha que não precisa mais do Espírito Santo. Aí o perigo. E quando ela chega nesse nível de achar que não precisa mais do Espírito Santo, é aí que o inimigo atua. E quando o inimigo atua, essa pessoa, infelizmente, acaba saindo, não por conta de alguma situação da vida dela que ela está sendo louvor, mas por conta de algo mesmo que o inimigo começou a atuar no coração dela, e dali começou a minar muito aquela questão de soberba, e acabou tendo a queda. Verdade. Entende? E para voltar, nossa, só a ajuda do Espírito Santo mesmo. Quando a pessoa cai, só o Espírito Santo mesmo para levantar essa pessoa. Então, assim, como ministro, a gente precisa tomar muito cuidado. Se você cantar bem, se você está se esforçando aí para aprimorar mais o teu canto, né? Mas nunca esqueça de buscar o Espírito Santo e não deixa que os elogios venham estragar o teu coração. Verdade. Porque, assim, a gente tem que entender que tudo que nós estamos fazendo é para a honra e glória de Deus. Amém. Na época, eu ficava, muitas das vezes, me prendendo a soltar os meus agudos, os meus melismas, técnicas vocais que eu aprendi na minha vida. Por quê? Eu pensava que a pessoa ia pensar assim, estrelinha, é estrelinha. Só que eu penso no seguinte, Ramone, se a Jessie J, ela dá o que dá naquela voz dela, pro público dela, pro mundo, se a Whitney Houston, na época, falei certo, né? Whitney Houston, na época que ela, cantava pro mundo, sabe? E dava o seu melhor. E tantos outros cantores, guitarristas, bateristas, no meio secular, eles fazem isso, dando de si. Por que eu vou poupar para meu Deus? Por que eu vou fazer mais ou menos para ele? É claro que a gente não precisa fazer para se mostrar, tá? É diferente se mostrar e fazer para Deus. Tá? Então, assim, se eu tenho recursos na minha voz que eu posso deixar o canto mais dinâmico, né, mais legal, eu vou fazer para a honra e glória do Senhor. Então, eu comecei, eu lembro também, isso o Espírito Santo é maravilhoso mesmo, gente. E eu lembro que em casa, eu ficava pensando nisso, não preciso me moldar nisso, não preciso parar com isso. No meu coração, ouvi o Espírito Santo dizendo assim, o Espírito Santo me dizendo assim, não foi eu que te dei esse dom, não é eu que te uso, porque você quer aprender aquilo que eu te dei. Não é para mim que você está fazendo? Quando eu senti isso no meu coração, falei, tá bom, beleza. Eu vou soltar minha voz, quem quiser reclamar, que reclame, tô nem aí. Eu tô fazendo pro Senhor. O Senhor sabe que o meu coração está totalmente voltado para Ti na hora que eu estou louvando, na hora que eu estou Te adorando. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Sim. Com o ministro. E se você é tímido, se você realmente está trabalhando isso, não deixa de maneira alguma. Por exemplo, eu ouvi aquela voz quando eu tinha meus 8 para 9 anos, dizendo que a minha voz é horrível. Isso me travou. Você pensa que depois que eu entrei na aula de canto, fui destravando, mas também teve nos percursos da minha vida pessoas que ficavam falando da minha voz. Né? Lembra que eu falei que antes do professor de canto chegar, tinham 3, 4 pessoas falando que eu ficava toda hora, voz assim. Então, assim, você vai ter críticas aqui, crítica dali. A questão toda você vai ouvir a voz de Deus ou você vai ouvir as pessoas te criticando de uma forma
para fazer com que você venha parar de prosseguir com aquilo que Deus quer para a tua vida. Entende? Então, assim, não dê ouvido às vozes ao contrário, né? Dê ouvido à voz do Espírito Santo. A gente, eu ministrei recentemente isso na minha igreja. A gente tem essa tendência essa coisa de falar assim, o Espírito Santo mora dentro de mim, o Espírito Santo é meu tudo. Mas, assim, a gente não, muitas das vezes, a gente esquece mesmo que o Espírito Santo está com a gente. Harmônia, eu estou falando aqui com você, mas o Espírito Santo é tão real quanto você aqui. Sim, ele é uma pessoa, né? É uma pessoa, mano. Você aprendeu tá aí, né? Exatamente. No domingo aí que ele é uma pessoa, né? O Espírito Santo tem sentimentos. Tem sentimentos. Então, assim, a gente precisa trazer mais o Espírito Santo para nossa vida. A gente, cara, dá raiva. Muitas vezes a gente escuta mais voz negativa do que a voz do Espírito Santo, sabe? Então, assim, eu tenho me policiado muito em relação a isso. Então, todas as vezes que eu quero tomar alguma decisão na minha vida, se eu estou indecisa, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou indecisa nisso. O que o Senhor quer que eu ministre? O que o Senhor quer que eu fale para fulana de tal? Saca? Então, assim, você precisa ter contigo o Espírito Santo constantemente. Não basta você louvar que ele mora dentro de você. Não basta você louvar que você quer o Espírito Santo, quer viver o Espírito Santo, mas se você de fato na vida mesmo, assim, fora da igreja, não está fazendo. Entendeu? Então o ministro, ele tem uma responsabilidade muito grande. Como ministro, a gente tem, porque tem muito essa questão de coisa de o que você vai postar, fotinha do que você vai postar. Eu vejo alguns ministros que não tem esse filtro, sabe? Eu lembro uma vez que eu postei alguma coisa, não foi nada assim sobre foto de corpo em si. Foi algo que eu postei assim, que eu acho, a minha mãe mesmo falou, Rose, você acha legal postar isso aqui? Você é uma ministra de louvor. As pessoas não vão entender isso. Eu falei, Sula, mas eu sou assim também divertida, eu sou despojada e tal. Tudo bem, Rose, mas o teu público te vê o que está lá no altar. Eu não estou vendo Rose fora do altar. Você pode brincar assim com a gente. Você pode postar isso aqui lá no Insta, mas só mais para os amigos mais chegados, entendeu? Que eles já conhecem você. Tem que ter já sabe. Cuidado. Agora o seu público em peso não te conhece. Então você precisa ter esse cuidado, minha filha. Senão o povo vai te julgar. Mas o povo, deixa o povo falar. Não é isso, gente. Deixa o povo falar. Não, você precisa realmente ter um certo cuidado no que postar, no que falar, no que dizer. Porque realmente, ministro tem um peso. Tem um peso no ministro. Né? E é isso, gente. Essa é a minha se eu esqueci alguma coisa, vou lembrando aqui no meio. Um pouquinho da história, né? Um pouquinho. Um pouquinho da história. Um pouquinho da história. Mais legal. A gente vai dar uma pausa aí e daqui a pouco a gente vai voltar, né, com a segunda parte aí do nosso Fala Varão de hoje. Tem algumas coisas ainda pra gente perguntar também, tá? Então a gente vai aí rapidinho dar uma pausa aí, mas não sai daí não. Já a gente volta, tá bom? Em 2012, um conceituado Centro de Pesquisas e Estudos sobre a Bíblia pesquisou os efeitos da leitura bíblica diária na vida de cerca de 400 mil cristãos de 8 a 80 anos, de 75 denominações diferentes, em 24 países. E a descoberta foi surpreendente. Quem faz leitura bíblica 4 ou mais dias por semana tem diversos benefícios. 407% mais propensão a memorizar as Escrituras. 228% mais facilidade em compartilhar o Evangelho, 231% mais resultados ao fazer discípulos, 59% menos propensão a se envolver com pornografia, 30% menos sujeito a sentir solidão, 62% menos chance de vícios com bebidas alcoólicas, 59% menos chance de fazer sexo fora do casamento, 31% menos chance de ter ataques de raiva, 28% menos chance de se envolverem com fofocas, 28% menos chance de mentir, 26% menos chance de negligenciar a família, 20% menos chance de comer em excesso, 20% menos chance de administrar mal suas finanças.
A lista continua, mas estes já são bons motivos para participarmos da campanha 4x4 de leitura da Bíblia em um ano, com a leitura de 4 capítulos da Bíblia por dia, lendo ela toda em um ano. E este ano, para ajudar a entender ainda mais as Escrituras, temos os vídeos produzidos pela Escola Bíblica de nossa igreja, com explicações importantes, que ajudarão a entender o contexto de cada livro bíblico, bastando acessar o canal do YouTube da PIBVG e ir no playlist Escola Bíblica. Participe!